Jesus não será confundido. No bloco inicial, eu falando sobre ser confundido ou não ser confundido, a definição de estar sendo confundido é não ser distinguido. Que coisa triste e desagradável você não ser distinguido ou ser confundido com outra pessoa. Que coisa desagradável, ele diz, tomar outra coisa por engano. Que coisa desagradável é você não ser destacada, não ser reconhecida como uma pessoa em destaque. Que coisa desagradável ele diz aqui, confundir é humilhar. Você ser humilhado em função de ser confundido. Ele mais diz ainda que confundir é envergonhar. Que tristeza é alguém ser envergonhado porque foi confundido. A gente tem visto muito comumente isso acontecer na justiça, né? Um indivíduo ser preso porque foi confundido com outra pessoa. O indivíduo foi julgado, foi condenado, passou anos na prisão, depois de muito tempo posterior, então ficou comprovado o equívoco, a confusão, a pessoa foi confundida, perdeu anos da sua vida, perdeu foi humilhado, foi envergonhado, né? Perdeu o seu orgulho. Que coisa triste é ser confundido. A Bíblia está nos argumentando, o apóstolo Paulo falando em níveis espirituais, está falando em níveis de vida eterna diante de Deus, que aquele que crer em Jesus Cristo, aquele que seguir a Jesus Cristo, aquele que viver para Jesus Cristo, não será confundido. No livro de Mateus ainda, no capítulo 25, o Evangelho de Mateus, a partir do verso de número 31, veja o que a Bíblia nos fala. Veja o que a Bíblia nos mostra, nos trazendo como palavra de orientação, palavra de ensinamento. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso 32. Todas as nações serão reunidas diante dele. Veja, amado telespectador, a dimensão deste ajuntamento. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as suas ovelhas. E ele, verso 33, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Verso 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E finalmente o verso 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Então a projeção do plano de Deus com relação à humanidade não se efetiva, não acontece em uma década, em um século. Olha o que ele diz aqui, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então, quando Deus planejou o homem, quando Deus estabeleceu o homem, ele idealizou para o homem um reino eterno, que está aqui nas palavras de Jesus, relatado, criado desde a fundação do mundo. E para este reino
que Deus preparou, criou para os seus filhos, para os eleitos, para aqueles que escolheram servi-lo, viver uma vida com Ele, tanto no presente quanto no porvir, é para estes que o reino foi preparado. Na verdade, Deus planejou para todos os homens. No entanto, os homens têm a liberdade de fazer as suas escolhas. Eu já falei aqui em programas passados, não é? E torno a dizer. O homem, ele é dotado de autonomia. Ele é um ser autônomo, ele tem a liberdade de fazer as suas escolhas. Você tem a liberdade de fazer a sua escolha nesta oportunidade e em todas as oportunidades. Eu tenho a minha liberdade de fazer a escolha que eu ache por bem. Eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi obedecer à palavra de Deus. Escolhi ouvir o chamado de Jesus quando Ele diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu escolhi ser testemunha de Jesus. Lá no capítulo 1, verso 8 de Atos dos Apóstolos. Recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Eu escolhi nesta oportunidade estar aqui compartilhando com você esta preciosa porção da palavra santa e poderosa do Senhor nosso Deus. Eu escolhi ser ovelha de Jesus. O Senhor diz aqui, continua a dizer, que aqueles que estiverem à sua esquerda, que são, no caso, os bodes, ouvirão aqui no verso de número 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para o homem. O fogo eterno, conforme está escrito aqui nas palavras de Jesus, não foi preparado, criado para o ser humano. Porque o ser humano, ele foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas estes aqui, que são tidos por bodes, que são tidos por joio, que são tidos por peixes maus, estão recebendo esta sentença porque eles escolheram trilhar este caminho aqui e agora receberão a sentença que estava inicialmente preparada, que era a sentença do diabo e os seus anjos. Mas porque não deram ouvidos ao chamado de Jesus, não se renderam ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, então receberão esta sentença. Este é um assunto assim que é um pouco forte para nós falarmos e muitas pessoas acham que isto é um delírio, falar sobre este assunto, sobre céu, sobre inferno. Muita gente diz o inferno é aqui na terra. Não, o inferno não é aqui na terra. O inferno é um lugar real, que realmente, olha aqui como diz Jesus, preparado para o diabo e os seus anjos. Alguém falar sobre este assunto para algumas pessoas é algo que é algo mitológico, é uma fábula. Não é fábula, é uma realidade. É uma realidade. Quando nós vamos confrontar a Bíblia com os acontecimentos mundiais da atualidade, do passado muito breve, muito antigo e do presente da atualidade, nós vemos a fidelidade com que a Bíblia vai se cumprindo dia após dia, que nos leva a concluir que a Bíblia ela é um livro histórico, um livro que nos traz realmente verdades reveladas da parte de Deus e apontam para acontecimentos que vão acontecer, que vão se desnudar diante dos nossos olhos em função da sua fidelidade em a cada dia se cumprir nos nossos dias. Por isso, meu amado telespectador, eu quero dizer a você
que convém atentar para o que a palavra de Deus nos orienta dia após dia. A Bíblia nos ensina, hoje estamos falando aqui, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10 e o verso de número 11. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crer, todo aquele que crer em Jesus Cristo não será confundido. Nós estamos vendo diariamente a humanidade, muito especialmente os governos mundiais, se mobilizando, estão perturbados em função de uma solução que não encontram para os problemas financeiros, para os problemas sociais, para os problemas da natureza, não é? Das manifestações aí de catástrofes da natureza se abatendo sobre a sociedade humana. Os homens não conseguem a solução. Os homens não conseguem verdadeiramente algo que seja efetivo, algo que seja duradouro. Na verdade, nós estamos vendo a Bíblia tendo o seu cumprimento fiel. Nós vemos os homens hoje caminhando em direção a um governo mundial, em direção a um governo que aparentemente trará a solução aos problemas humanos. A Bíblia fala sobre este governo mundial. A Bíblia fala sobre o governo do anticristo. Ela já tem se antecipado aos acontecimentos, porque é um livro escatológico, profético, onde Deus revela exatamente as coisas que hão de acontecer, que têm acontecido e que hão de acontecer. Portanto, as palavras de Jesus são palavras fiéis e verdadeiras e dignas de toda aceitação. A Bíblia nos diz que quem crer em Jesus não será confundido. Eu convido você para, nesta oportunidade, abraçar a Jesus Cristo, confessar a Jesus Cristo como Senhor da tua vida e que você possa segui-lo de perto, que você possa se aprimorar nisso, em obedecer a sua palavra, em ouvir a sua voz e ser um discípulo de Jesus, uma ovelha do rebanho de Jesus, para que no tempo presente e no tempo vindouro e por toda a eternidade, você não seja confundido. Chegamos ao final de mais um programa e nós vamos, nesse instante, orar mais uma vez. Amado Deus, em nome de Jesus eu te louvo, Pai, por este momento tão especial de meditação da palavra. Sabemos verdadeiramente, efetivamente, quem crer em Jesus não será jamais aos teus olhos confundido. Que esta cidade amada, chamada Ponta Grossa, que o povo desta cidade possa experimentar esta graça maravilhosa de crer em Jesus, de seguir a Jesus, de se render aos pés de Jesus, confessando como seu Senhor e seu Salvador, para que jamais em tempo algum possa ser confundido. Eu abençoo a cidade de Ponta Grossa e te dou graças por este momento tão especial. É a minha oração em nome de Jesus. Se Deus nos permitir, estaremos aqui na próxima semana compartilhando com você mais um programa Manancial. Novamente queremos declarar: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.